Olá pessoal, tranquilidade, tudo bem? Vamos dar aqui continuidade, tá ok? Ao nosso curso de raciocínio lógico e vamos falar agora sobre a linguagem da lógica formal. Perfeito? Linguagem da lógica formal. Já sabemos, né, com o que nós trabalhamos, que são as proposições, perfeito? Sabemos que as proposições, elas são na verdade sentenças fechadas, formadas por um sujeito e um predicado. Também sabemos, Josimar, que essas proposições elas possuem uma interpretação lógica, né? E que elas podem ser simples ou compostas. Beleza? Então, essa linguagem é o que na verdade? É quando eu começo a entender como é que eu vou expressar, como é que eu vou simbolizar esses pensamentos. E é importante demais. Se você pegar esses últimos concursos todos agora, gente, principalmente concursos bons, por exemplo, Bacen, Tribunal de Contas, Policial Legislativo, né? Umas provas que você possui um comando grande, um comando que tem proposições que devem ser simbolizadas, prova do MPU, né? Essas provinhas assim pesadas, concursos bons, né? Feitos principalmente pelo CESP, também FCC. Ah, Josmar, não estou sabendo, na verdade, é interpretar. Eu não estou entendendo o que está naquele pensamento. Então, antes de tudo, você está percebendo, estou sendo bem didático nesse ponto. É como se fosse uma alfabetização mesmo. Eu estou alfabetizando você dentro do raciocínio lógico, né? Ou seja, te mostrei com que trabalha, pensamento, como é que esses pensamentos funcionam, formados pelo quê, né? Quais são as suas interpretações. Agora, Josmar, vamos aprender a ler e a escrever. Beleza? Então, ou seja, eu tenho as proposições simples e eu vou operar essas proposições. É que nem a matemática, né? É que nem na matemática. Na verdade, na matemática nós aprendemos quem? Quem são os números. E depois aprendemos quem, Josmar? Quem são os operadores matemáticos. Somar, subtrair, multiplicar, dividir. Porque você vai começar a operar esses números. E aqui é a mesma coisa. Nós vamos agora fazer o quê? Aprender a operar esses pensamentos. Saber como é que se expressa, como é que se escreve, como é que simboliza. Aprender uma nova linguagem, chamada linguagem da lógica formal. Beleza? Vamos lá comigo? Olha só. Nós temos, né? É que na matemática. Por exemplo, na matemática, nós temos o seguinte. Lá na matemática a gente tem assim, ó. Você aprendeu quem são os números. Não é isso? E depois você aprendeu o que é na matemática? Os operadores matemáticos. E você percebe o que aqui, Josimar? Sabe o que eu percebo? Eu percebo que a cada operação dessa, nós temos interpretações diferentes. Ou seja, 2 mais 3, 2 menos 3, 2 vezes 3, 2 dividido por 3. Ou seja, usei os mesmos números, não foi? Usei números idênticos. Porém, os operadores são distintos. E assim, Josmar, produziu o quê? Novas interpretações. De forma similar a essa, Josmar, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Aqui nós não iremos operar números. Aqui nós operamos o quê? Né? Aqui nós operamos o quê? Pensamentos. Então, na verdade, qual é a ideia aqui? É aprender essa nova linguagem. Ou seja, nós sabemos, né, o que são proposições simples. Agora nós vamos aprender o quê? A operar essas proposições simples. Então, se nós vamos operar, nós precisamos de quem? Daquilo que se chama operadores lógicos. Então, eu vou colocar aí operadores lógicos. Operadores lógicos. Quem são os operadores lógicos, Josimar? Ah, eles são
responsáveis em construir novas proposições, vírgula, ou até mesmo modificá-las. Então, os operadores lógicos, eles são responsáveis em construir novas proposições ou até mesmo, modificá-las. Então, esses operadores lógicos, ou até mesmo modificá-las. Então, esses operadores lógicos, similar à matemática, que operam números, porque lá a ferramenta é quem? É o número. Ou melhor, são os números. E quem é a ferramenta nossa aqui, Josmar? São as proposições. Então, esses operadores, eles irão operar essas proposições, construindo novas proposições. Ou até mesmo modificando as proposições. Beleza? Então, eu posso pensar o seguinte com você. Posso pensar assim. Quem é o primeiro operador? Vamos lá. Primeiro operador é o que nós conhecemos como conjunção. Conjunção. Vou copiar melhor, está feio. Primeiro operador. Conjunção. Né? Olha só um pouquinho. Você vai perceber o seguinte. Qual é a minha ideia aqui? Josmar, poderia logo passar para as tabelas verdade? Sim, poderia. Mas você vai perceber como é que vai ser diferente quando você tem toda a teoria, quando você vai começar a entender. E você vai perceber agora que eu vou fazer uma relação entre lógica e teoria de conjuntos, tá bom? Fica um pouquinho cansativo essa parte. Mas lá na frente, quando nós pegarmos uma prova de nível superior, uma prova bacana, sua prova, e começar a responder, e você começar a simbolizar perfeitamente, você vai ver a diferença. Porque na prova, por exemplo, vou dar um exemplo de uma prova aqui do MPU. A licitação será dispensada quando não houver interessados em nova licitação e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Provinha do MPU. Tudo que eu falei aí é uma proposição composta. O CESP fez o quê? Nesse caso foi a banca CESP. Ele colocou o antecedente lá na frente. E o consequente aqui. Ele inverteu uma proposição condicional, melhor, ele comutou o conectivo condicional, em que é o único conectivo que não possui essa propriedade chamada comutativa. Então o aluno que não soube escrever, Josimar, ele errou os 5 itens de 8. Ele não sabia nem o que estava acontecendo. Então o primeiro passo é que você entenda o que está escrito. Josimar, na análise de um argumento, o primeiro passo é: eu vou transcrever da linguagem natural da língua portuguesa para a linguagem da lógica formal. Essa é a ideia primeira. Esse é o ponto de partida. Se você escreveu certo, meu amigo, se você escreveu certo, o resto é resto. Estou sendo sincero para você. Se você escreveu aquele argumento, se você escreveu aquela inferência, se você soube identificar no que é um conectivo, no que é um quantificador, acabou. As leis a gente guarda. Agora, o grande lance hoje das provas de concurso é que o aluno não está sabendo transcrever. Ele não está conseguindo interpretar o que está escrito. Porque ele não sabe a linguagem da lógica formal. Beleza? Perfeito? Vamos comigo aqui. Então, o primeiro operador que eu quero que você saiba é quem, Josimar? É a conjunção. Quem é a conjunção? A conjunção pode ser o e ou pode ser o mas. Beleza? E nessa conjunção, nós temos uma simbologia. Nós temos o símbolo. O símbolo é esse aqui, ó. Perfeito? Então, na conjunção, nós temos o e ou mas. Perfeito? Tanto o CESP quanto a Fundação Carlos Chagas, independente da banca, está utilizando o e ou mas. Perfeito? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui uma proposição P e uma proposição Q. Proposição P, um exemplo.
Maria é uma aluna dedicada. Proposição simples. As proposições, gente, elas podem ser representadas, né, por letras, podendo ser maiúsculas ou minúsculas, tanto faz. Proposição que? Quem é a proposição que? A proposição que fala o seguinte: proposição P, Maria é aluna dedicada, como exemplo. Outro exemplo, proposição que? Maria passou no concurso. Beleza, nós temos duas proposições simples, mas eu quero, Josmar, eu quero operar essas proposições. Quer operar como? Ah, eu quero operar por meio de uma conjunção. Ah, por meio de um e, de um mas? Isso mesmo. Então, eu tenho duas proposições simples, mas se eu fizer P e Q, eu vou ter o que? Uma proposição composta. Né? Então, eu tenho uma proposição composta agora. Que significa o quê? Maria, vou só abreviar. Maria é uma aluna dedicada e Maria passou no concurso. Beleza? Só para ganhar tempo. Então, aqui agora nós temos uma proposição o quê? Uma proposição composta. Então, nós criamos uma nova proposição? Criamos. Porque P é um pensamento, Q é um outro pensamento, porém, P e Q agora é um terceiro pensamento, que é uma proposição composta. Perfeito, Josmar. Então, nós temos uma proposição composta. Vou aproveitar, né, já e fazer o que com você? Assim como na matemática, para cada operador, a soma, a multiplicação, a subtração e a divisão, para cada operador nós temos o que lá, Josmar? Nós temos uma tabuada. Lembra a tabuada que a Tia ensinou para a gente? Tabuada da soma, tabuada da multiplicação. Aqui é a mesma coisa. Só que lá nós aprendemos a operar números. Aqui eu vou operar o quê? Pensamentos. Pensamentos são chamados de proposições. Então, eu posso falar o seguinte para você aqui, ó. Nós temos o seguinte, nós temos o E, né? O símbolo está aqui. E eu queria tanto a tabela verdade do P e Q, então vamos lá, ó. P e Q. Tabela verdade. Josmar, por que você colocou 4 linhas, hein? Por que você criou 4 linhas? Essa tabela verdade. Bem, existe uma relação que a gente aprende e caiu até na provinha da FUNCAB, da Polícia Rodoviária Federal, né, para o cargo de analista. Analista não, área administrativa. Área administrativa. E ele perguntava quantas linhas tinha aquela proposição, segundo a sua tabela verdade. Se nós temos duas proposições, vamos aqui primeira prática. Se nós temos duas proposições, P e Q, e nós aprendemos, Josmar, que a interpretação de uma proposição é falar se ela é verdadeira ou falsa. Então, para dois pensamentos, eu pergunto para você, para dois pensamentos, quais são as possibilidades que nós temos de valorações? Quais são as possibilidades? Nós podemos ter dois pensamentos verdadeiros, cá de vermelho. Nós podemos ter dois pensamentos verdadeiros, mas podemos ter uma verdade e uma mentira e uma verdade, e uma mentira e outra mentira. Concorda comigo? Nós temos 4 possibilidades. Agora, essas 4 possibilidades, elas vieram da onde? Então você pode colocar uma observação aí. Essas 4 possibilidades, essas 4 linhas, nós temos uma relação que fala o seguinte: o número de linhas, né, de uma tabela verdade, o número de linhas é dado por quem, Josmar? Por 2 elevado a n. Né? O número de linhas é dado por 2 elevado a n. Onde esse n significa o quê? Esse expoente. Onde esse expoente aí, ele significa nada mais do que o número de proposições. Então, esse n aqui, ó, é o número de proposições. Então, é o número de proposições simples.
Então, se eu quero saber quantas linhas eu vou ter para construir uma tabela verdade, eu pego 2. Josimar, por que essa base é 2? Alguém me pergunta. Ah, então eu vou te responder. Essa base é 2, sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando dentro da lógica bivalente. E dentro da lógica bivalente, bivalente por quê? Porque um pensamento ele vai ser verdadeiro ou falso. Então a lógica bivalente mostra o que pra gente? Que um pensamento, que uma proposição ela vai ser verdadeira ou falsa. Por isso que essa base é 2. Então a base 2 devido à lógica bivalente. Então 2 elevado a n. O n é o número de proposições. Nós temos quantas proposições? Nós temos 2. Então 2 ao quadrado, teremos 4 linhas. 4 linhas ou o que, Josimar? 4 linhas ou até mesmo, né? 4 valorações possíveis para 2 pensamentos. Então por isso que ficou VV, VF, FV, FF. Beleza? Percebeu o seguinte também, gente. Ó, é importante perceber que não é obrigado a ser nessa ordem. Ah, tem que ser VV, VF, nada a ver. A Fundação Universa, por exemplo, em minha banca, ela gosta de estar invertendo isso. Já viu o CESP invertendo também. Então, eu tenho que ter as 4 possibilidades. Se quiser colocar FF, FV, VF, VV, fica à vontade. Tem que ter as 4 possibilidades, é isso que tem que acontecer. Beleza? Porque para 2 pensamentos, VV, VF, FV, FF. A situação é essa. Tá bom? Vamos voltar lá então. Então, olha só. Já sabemos o número de linhas. Aí nós temos aqui, ó, P e Q. Né? P e Q. Então, bem, Josimar, P e Q. Agora vamos construir a tabela verdade. Bem, o E na matemática e o E no raciocínio lógico, tá? O E na matemática e na lógica, o E, ele tem 2 significados. O E ele pode ser uma multiplicação, mas o E pode ser interseção. E interseção é quando tem algo em comum. Beleza? É quando tem algo em comum. Então, por exemplo, aqui, ó, né, deixa eu colocar o amarelinho. O E, ó, é o que tem algo em comum. Perfeito? Olha só. Quero deixar claro o seguinte agora. Lógico que depois, guarda que eu vou falar aqui agora. Depois, quando eu ensinar todas as tabelas verdade, bem direitinho para você, vou fazer um resuminho e vou colocar as tabelinhas que vai ser uma colinha. Beleza? Mas, tabela verdade eu aprendi com uma brincadeirinha, com a historinha. Não tem problema, fica ótimo, fica perfeito. Não tá? Só que eu quero ir um pouquinho além. Por que o Josimar quer ir um pouquinho além? Porque hoje em dia todo mundo sabe tabela verdade. A verdade é essa mesmo. A maioria dos alunos entra na sala de concurso hoje, ou então no online mesmo, ou então aula ao vivo. Quando sabe a tabela? Todo mundo levanta a mão. Já não é mais novidade. Foi em 2004, foi quando a ESAF começou nas suas provas ali. Também, né, em 2002, quando o CESP começou a prova do Senado Federal. Ali sim, faz um tempo. Mas hoje todo mundo sabe a tabela. Então eu quero mostrar para você é algo mais. O que é algo mais, Josimar? Mas, Josimar, eu só quero aprender aquilo que é suficiente. Algo mais. Porque, por exemplo, prova 2014, um exemplo, né? CAD. Prova da PRF 2012, analista. Prova da Polícia Civil lá do Ceará. Essas provinhas todas. Certo? Porque eu dou aula aqui em Brasília também, eu dou aula no Brasil todo. Então a gente começa a caminhar por todos os estados e começa a ver como é que funcionam as coisas. Por exemplo, São Paulo mesmo, bastante aula em São Paulo, né? Brasília, onde eu moro. Então, assim, eu quero que você perceba o seguinte. Tem questões que elas vão além daquilo que vai ao básico. Então, tem uma questão do CAD que foi nível médio, que a banca, no caso o CESP, colocou lá vamos fazer aqui. Vamos fazer todas essas questões do nosso curso, porque eu faço questão. Tá? Para você entenda. Essa questão lá tinha 4 proposições simples. 4 proposições simples. Ele falava bem assim, é uma tautologia? Gente, eu vou ensinar o que é tautologia para você, vou montar a tabela verdade da tautologia, tudo certinho. Mas com 4 proposições simples, dá 2 à quarta. 2 à quarta dá 16, que eu te mostrei agora. 16 linhas.
eu pergunto para você, tu vai ter espaço na prova? Tu vai ter tempo de montar, naquele caso lá, 16 linhas, mas devia dar umas 12, 14 colunas? Onde é que você vai arrumar espaço para isso? Então, na boa, esse examinador, ele quis um pouco mais do candidato. E é aquilo que eu vou oferecer para você. Que é o que, Josmar? Muitas questões eu faço questão de quê? Vou fazer do jeito convencional e vou te mostrar um caminho. E esse caminho que eu vou te mostrar não é macete, é método. Método. Ou seja, são fundamentos da matemática e fundamentos da lógica. E um dos principais fundamentos chama-se teoria de conjuntos. Essa questão do CAD, essa questão da PRF, essa questão da Polícia Civil de investigador lá de Ceará, uma questão lá do Paraná para investigador. Essas questões, Josimar, eu fiz por teoria de conjuntos. Essas questões, Josimar, eu fiz em uma linha. Essas questões, Josimar, eu fiz em 30 segundos. Enquanto meu concorrente vai ficar sofrendo. Então a ideia é essa, é saber o que eles sabem e o que eles não sabem. Então, para cada tabela verdade, eu vou começar a introduzir desde agora um pouquinho de conjuntos. É lógico que, não fique nervoso, é lógico que depois a gente vai aplicar um método mais rápido ali. Tem que guardar as tabelinhas e aplicar. Mas é porque eu quero desde agora que você comece a se familiarizar com o que, Josmar? Com conjuntos. Porque lá em probabilidade não vai ter fórmula. Lá em análise combinatória não vai ter fórmula. Vai ter fundamentos. Beleza? E, gente, resolve tudo rapidinho. Beleza? Vamos comigo aqui, então. Então, o E significa interseção. Então, eu faço o seguinte aqui com você, ó. O E é interseção, não é? Então, eu vou montar aqui do ladinho aqui, ó, o diagrama P e Q. Se eu quero a interseção, você vai perceber o seguinte. Eu posso ter elemento aqui, aqui, aqui e aqui. Mas se eu quero uma coisa e a outra, o E na matemática é interseção. Então, aqui dentro, ó. Olha aqui pro diagrama, gente. Né? Então, eu posso fazer, sabe o que aqui? Só uma interpretação. Ah, Josimar, então eu vou conseguir interpretar a tabela? Vai. Uma forma mais concreta de você perceber o que é a tabela verdade. Olha só, nós temos quantas linhas? Nós temos 4 linhas. Nós temos quantos elementos aqui dentro, Josimar? Nós temos 4 elementos. Ó. 1, 2, 3 e esse aqui fora. Nós temos 4 elementos. Então, eu posso pensar que cada linha dessa corresponde a um elemento? Corresponde a um elemento. Então, por exemplo, ó, a primeira linha, vamos lá. A primeira linha. Quando eu falar V, é que pertence. Então, pertence a P e pertence a Q. É esse cara aqui, não é? Pertence a P e pertence a Q. Tá onde eu quero? Tá na interseção? Tá nesse amarelinho que eu marquei? Está. Então, serve para mim. Então, é verdadeiro. Legal. A segunda linha, olha a segunda linha da tabela. Ela corresponde a esse elemento aqui. Por quê, Josmar? Porque esse elemento, ó, V, ele pertence a P, mas ele não pertence a Q. Mas ele está na parte amarela? Ele está na interseção? Ele está no E? Não está. Então é falso. Legal. Depois, terceira linha. Não pertence a P, mas pertence a Q. Olha só. Essa terceira linha corresponde a esse elemento aqui. Está na minha interseção? Está no meu E? Não está. Por isso que essa tabela aqui vai ser falsa, esse valor. Quarta linha. Não pertence a P nem a Q. O elemento não pertence ao conjunto P nem ao conjunto Q. Então, aqui, ó, esse elemento de fora. Falso. Opa! Então, nós já fizemos o quê? Já aprendemos a tabela E. Agora, a tabela E vai ser isso aqui, ó. Para quem quer guardar com mais tranquilidade, coloca uma observação aí. Coloca assim, ó. No E, só vai ser verdadeiro se tudo for verdadeiro. Se tiver um falso no E, já era. Pensa assim, E de exigente, né? Então, no E, só vai ser verdadeiro na conjunção, no mas, só vai ser verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, no nosso E, só é verdade se tudo for verdadeiro. Se tiver um falso no E, já era. Beleza? E é bom perceber isso aqui, ó. É bom perceber o seguinte. No E, você vai colocar o seguinte, ó. P e Q e P são iguais. Ou seja, se eu falar
Maria é uma aluna dedicada e Maria passou no concurso, vai ser o mesmo que eu falar o quê? Maria passou no concurso e é dedicada. Por quê, Josimar? Por que você está trocando de posição e está dizendo que são iguais? Se você olhar a tabela verdade, olha lá na tabela. Ó, olha a segunda linha. Verdade e falso. Dá o quê? Dá falso. Olha a terceira linha. Falso e verdade. Dá o quê? Também dá falso. Ou seja, você vai falar o seguinte, P e Q. Q e P têm o mesmo significado. É que nem a matemática, como é que é parecido. Lá na matemática, quem é o E, não é multiplicação? Quanto é que é 2 vezes 3? Quanto é que é 3 vezes 2? 6. Por isso que a multiplicação possui a propriedade comutativa. Pode comutar. Então tem muitas questões de concurso, que acontece o quê? A pessoa fica perdida. André é um bom funcionário e André é bem sucedido. Aí tem lá, André é bem sucedido e é um bom funcionário. Falou a mesma coisa. Porque o E pode comutar. O E possui a propriedade comutativa, porque verdade e falso. Falso e verdade dá falso do mesmo jeito. Beleza? Então, perceber isso aí. Que o E só vai ser verdadeiro se tudo for verdade. Se no meu E, se a minha conjunção, eu posso ter 1 milhão de verdades. Se a minha última proposição for falsa, verdade com falso sempre vai ser falso. Então no E só é verdade se tudo for verdadeiro, porque é a interseção, uma coisa e a outra. Beleza? E o E também pode comutar. Belezinha? Vamos aqui comigo então, ó. Então coloca bem assim, ó. Que no E, tá? No E, P e Q e P, vamos colocar só o símbolo de equivalência, são equivalentes. Por que são equivalentes, Osmar? Possui a propriedade comutativa. Então, ó, propriedade comutativa. Beleza? Então, o E possui a propriedade comutativa. Esse foi o nosso primeiro conectivo, né? Nosso primeiro operador. Então, Osmar, conjunção. E ou mas pode comutar. O E só vai ser verdade se tudo for verdadeiro. E para eu calcular o número de linhas da tabela verdade é 2 elevado a N. Perfeito. Vamos para o nosso próximo operador lógico. O nosso próximo operador lógico, né? 2, é a nossa disjunção. Beleza? Quem é a disjunção? É o nosso ou. Símbolo é isso aí. Beleza? Então, disjunção é o ou e esse é o símbolo. Perfeito? Vamos finalizar esse bloco aqui agora e no próximo a gente continua com os operadores lógicos para que possamos entender como é que vai funcionar a linguagem da lógica formal. Estamos aprendendo a ler, a escrever, a simbolizar. Beleza? Daqui a pouco a gente continua.